E se eu te disser que você pode estar se sentindo fracassado, mesmo estando no centro da vontade de Deus? É verdade. Eu tive uma experiência certa vez que eu fui pastorear uma cidade em Arujá, aí na grande São Paulo, e eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque quando eu fui, nós fomos enviados para lá, eu e minha esposa e minha filha, né? Até então nós só tinha uma filha, né? O Júnior ia nascer lá, nessa situação. E nós fomos enviados para lá, e eu lembro que na época a gente foi buscar orientação para Deus, se era da vontade de Deus, porque afinal eu estava indo, nós estaríamos indo para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, nós não conhecíamos uma rua, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, e nós estávamos sendo enviados para lá como missionários para dar continuidade a uma obra lá, a uma igreja lá. E nós fomos para lá e foi no começo como começamos a trabalhar, conhecer as pessoas, ver, amar as pessoas, e nós nos apaixonamos ali. Só que ali foi um momento em que Deus tratou muito da gente. A gente passou por diversos desafios ali, foi muito desafiador. E eu lembro uma época que nós tava insustentável estar lá. Nós já estava já nós tinha a igreja não estava dando condições da gente se sustentar naquele lugar, estava passando por muitas dificuldades financeiras, e o Júnior, nosso filho caçula, tinha acabado de nascer, e ali eu tive que tomar uma decisão muito difícil da minha vida, que era ter que sair de lá e cogitar a hipótese de voltar a retornar para minha cidade de origem. E por que foi muito difícil para mim? Porque eu tinha no meu coração, quando eu fui para lá, eu idealizei algo muito grandioso, né? E nós estávamos na frente de uma igreja, nós estávamos indo para frente assumindo ali um trabalho. E o que que queimava dentro do meu coração? Nós vamos lá estabelecer colunas ali, nós vamos começar uma obra ali, nós vamos começar com a igreja ali, e ali a gente vai começar o nosso primeiros, as primeiras, a igreja vai começar a crescer, e nós vamos enraizar ali, né? Eu nunca imaginei que um dia a gente ia sair ali daquele jeito, né? Nós chegamos lá de uma forma, com sonhos, com projetos. Eu sei que quando eu vim de lá, eu voltei, nós voltamos para o interior. Ainda não voltamos exatamente para a cidade onde nós estávamos, mas voltamos para uma cidade vizinha. Mas eu vim com um sentimento de fracasso muito grande mesmo, porque eu acreditava que eu tinha ali, não tinha obtido êxito, né, naquilo que eu me propus em fazer, mesmo me dedicando tanto. E para mim foi muito frustrante, porque quando eu estava lá, eu estava na frente da obra, eu estava como pastor ali, cuidando do rebanho. E quando eu tive que voltar para cá, numa situação muito difícil, eu vim para poder trabalhar e não vim mais para estar na frente já de uma obra, que para nós é tão importante isso. Se você é cristão, você deve saber o quanto isso ter sido difícil. Então voltei para cá, para o interior, para voltar a trabalhar e comecei a trabalhar novamente num serviço tradicional. E ali foi tão grandioso a obra que Deus fez ali, pessoas que voltaram para a igreja que estavam ali no trabalho, pessoas que reconciliaram, pessoas que eu ganhei para Jesus. E em menos de 3 meses nós estávamos vivendo uma vida que eu nunca imaginei na minha vida o quão grande seria. Mas o detalhe é que eu ainda estava frustrado com Deus de não ter tido sucesso na frente de uma obra. Até o dia que, de tanto eu orar, eu pedindo para Deus, né, me falar o porquê que aquilo não tinha dado certo. E aí Deus então me fez eu lembrar. Eu falei, filho, você lembra quando você foi lá? Que você pediu orientação, você pediu que eu confirmasse através do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, e tudo casou, né? Tudo ali foi dentro da direção, e você acreditou então que eu tinha te enviado para lá. Você lembra disso? Eu falei, eu lembro, Senhor. Eu falei assim, e o que está escrito na minha palavra? Se aquela porta foi eu que abri, a Bíblia fala o quê? E aí eu lembrei do versículo que fala assim, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando eu respondi isso para Deus, ele me fez a seguinte pergunta. Eu falei, filho, se aquela porta, você tem tanta convicção que foi eu que abri, quem foi que fechou aquela porta? Quem era o único que poderia ter fechado aquela porta? Eu falei, o Senhor. Mas Deus, eu não entendo por que o senhor fechou. Eu falei assim, filho, você não precisa entender tudo o que eu faço, mas você precisa compreender o que a minha palavra diz a respeito de sucesso. E aí foi então que eu entendi isso que eu quero ministrar sobre esse breve vídeo sobre o teu coração, que nem sempre o que é sucesso para você, nem sempre o que é sucesso para as pessoas aí fora é sucesso para Deus. Porque para mim sucesso era aquele projeto ter ido para frente. Mas Deus tinha um propósito para mim naquele momento. Eu precisava de treinar naquele momento. E nota que isso acontece com vários homens de Deus, a minha mente abriu. Lembra de Elias, quando foi para o Vale de Querite? Ele foi ali para o Vale de Querite, a Bíblia fala que os corvos levavam alimentação para ele, que o riozinho ali passou, mas chegou um momento que o rio secou. E ali então Deus falou assim: vai, Elias, agora você vai, eu já preparei uma viúva para te dar de comer. Elias poderia ter falado: não, Senhor, é aqui, sucesso para mim é estar aqui na presença do Senhor, sendo alimentado, sustentado pelo Senhor. E essa foi uma das passagens que eu preguei muito ali. Eu falei assim: não está ali. Eu falei assim: Elias morreria se ele ficasse ali.
Porque a mesma palavra que falou para Elias vai, agora está falando Elias sai. E talvez Deus também está falando isso para você. O que é sucesso? O que você definiu de sucesso para você, nem sempre é o que é sucesso para Deus. Sucesso para os homens, a gente está sempre medindo em desempenho, em resultado. Entenda que, principalmente agora nessa época, na era da internet, nós temos se comparado com as pessoas. Ei, entenda uma coisa, é o que Deus fala para você que vale. Não é o que as pessoas falam, não é o que você pensa. O que Deus talvez cobrou para você foi só uma obediência. E se você não obedecer na sua integralidade, não estiver atento ao que Deus está falando, você vai abortar algo que Deus nunca pediu para você abortar. Lembra de Abraão, quando ele teve que dar Isaac, e Deus fala para ele: me dá Isaac, me dá seu único filho, o filho que você ama. Abraão podia também achar que a obra tinha sido abortada, mas Abraão decidiu entregar Isaac. E nota que quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaac, o que a Bíblia fala? Que a voz bradou de novo para Abraão: não precisa mais. Deus só queria saber onde estava o coração de Abraão, porque Abraão tinha se perdido quando ele recebeu Isaac. Talvez o que está acontecendo com você é que você se perdeu quando Deus te colocou numa promessa, quando Deus te colocou numa prova, aquela prova que você acha, que muitas vezes nós achamos que nós estamos na prova, quando nós estamos passando por um momento difícil, quando na verdade a verdadeira prova é quando Deus te colocou num lugar bom. Sabe por quê? Porque Deus queria provar o teu coração para você mesmo, para você ver como que você se perdeu, quando Deus te abençoou, quando Deus te deu o relacionamento que você quis e aí você não valorizou. Quando Deus te deu o homem que você pediu, o esposo que você pediu, só que ele é difícil. Foi, tá bom, filho, mas você me pediu, agora você não quer pagar o preço, tudo tem um preço. Entende? Então o sucesso para Deus é aquele que consegue viver debaixo da obediência. E eu quero terminar aqui trazendo, lógico, o nosso maior símbolo de exemplo, que é o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus estava pregando a palavra, ele não falava que derrubaria o templo, em 3 dias ele levantava. E olha que tudo isso foi usado para ele quando ele estava sendo crucificado. As pessoas passavam lá e falavam: mas você não é o filho de Deus, cara? Você veio aqui e pregou e que derrubava o templo, que levantava em 3 dias. Cadê aquele homem de Deus? Cadê teu pai agora? Que você está aí? Ué, você salvou tanta gente, até o ladrão da cruz falou isso para ele. Não falou? Você é filho de Deus, cara, então se liberta, vai, sai dessa cruz aí. Ué, você falou que você era o cara, que ele podia se sentir um cara fracassado, então. Porque aos olhos de todo mundo, Jesus ali era um fracasso. E talvez você, aos olhos de muita gente, tenha sido um fracasso. A pergunta é: a quem você está querendo agradar? Se coloca na obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui eu quero te dar o texto de 1 Samuel 15, 22, só para você meditar. Olha o que diz aqui, ó. Porém, Samuel disse: tenho ou tem, porventura, o Senhor tanto prazer no holocausto. Ele não está falando de Jesus, não, que o Senhor não tem prazer. Ele fala assim: mas tem o Senhor tanto prazer no holocausto e no sacrifício, como ele tem pela obediência à sua palavra? Ele está fazendo uma pergunta. Nota que Samuel está fazendo uma pergunta. Né? Aqui nesse versículo, uma pergunta: falou assim, ó, tem porventura o Senhor prazer no holocausto e sacrifício, como se tem ao Senhor tem a obediência à sua palavra? Ele está falando: o Senhor tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Sabe por quê? Porque para nós, todo momento que nós não obedecemos, nós queremos sacrificar. Porque o sacrifício faz com que os outros vejam. O sacrifício faz com que os outros falem que você, quando você é lutadora, né? Você é guerreira, você é esforçado. Deus falou assim: eu nunca te pedi isso, filho. O diabo ele sempre vai pedir coisas, sacrifício para as pessoas fazer. Deus vai só cobrar só obediência. E muitas vezes nós estamos querendo sacrificar porque nós temos dificuldade em obedecer. Eis que a obediência, olha a continuação, eis que a obediência é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Entende? Que para Deus ele vê diferente do que os homens vê. Não importa como as pessoas estão vendo você. Importa é você estar na obediência daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque aquilo que no começo é risada, é motivo de piada. Abraão passou por isso, querido. Ele era o pai de multidão quando não tinha filho nenhum. José era só um louco sonhador até que a promessa se cumpriu. Talvez você está no meio da tua promessa e muitos não estão acreditando. Mas não espere que as pessoas acreditem quando você está desacreditando daquilo que Deus diz a teu respeito. Então, hoje, você não precisa mais viver provando o valor através dos seus resultados. Entende que o Deus está esperando você é simplesmente a tua obediência. Você precisa voltar a viver debaixo da obediência daquilo que Deus tem para a tua vida. E hoje, antes de você perguntar o que isso vai te gerar, pergunte sempre: isso está alinhado com a vontade de Deus? É só isso que você precisa entender. Isso está alinhado, Senhor, com a tua vontade? É esse resultado? Porque nem sempre o mundo nunca vai entender o que Deus entende. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Defina hoje para você o que é sucesso para você. O que é sucesso? E aqui eu deixo para você meditar o reino de Deus. O reino de Deus, sucesso não é o quanto você conquista, é o quanto você obedece. Guarde isso no teu coração. O reino de Deus não é o tanto que você conquista, é o quanto você é capaz de obedecer ao Senhor.
se essa palavra, se você chegou até aqui, essa palavra tocou o teu coração, compartilhe, clica aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe com alguma pessoa que pode ser abençoado por essa palavra. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. E se você estiver precisando de direcionamento, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder falar diretamente comigo no WhatsApp, marcar um atendimento por vídeo chamado e eu vou poder orar com você e te trazer um atendimento totalmente gratuito, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.